Este é o verdadeiro mistério de Baalbek. Como essas pedras chegaram lá, por que foram colocadas ali e, especificamente, como foram transportadas para o local. Baalbek desafia a lógica há milhares de anos. Baalbek, como sabemos, pelas evidências arqueológicas, deve ter existido entre 6 e 8 mil anos, ou até mesmo 9 mil anos, antes de Cristo. Suas pedras são mais pesadas do que guindastes modernos conseguem levantar. No entanto, foram colocadas com uma precisão impossível muito antes da história registrada. É composto por 3 enormes blocos. Cada um dos blocos do Trilotron tem cerca de 22 metros de comprimento. Durante gerações, estudiosos debateram sobre quem os construiu deuses gigantes, ou algo inexplicável, porque algumas das pedras são de tal magnitude que as máquinas modernas são incapazes de as colocar ali. Mas de alguma forma, os nossos antepassados conseguiram fazê-lo. Quando os cientistas finalmente descobriram o que essas pedras escondiam, o verdadeiro mistério de Baalbek foi revelado, e o que encontraram sob o templo é algo que o mundo nunca deveria ter visto. A descoberta que abalou o Líbano. Baalbek é um dos sítios arqueológicos mais misteriosos da Terra. Localiza-se no Vale do Beaa, no Líbano, a 85 quilômetros a nordeste de Beirute. Mesmo após milhares de anos, suas colunas maciças ainda se elevam em direção ao céu, projetando longas sombras sobre o vale. O Templo de Júpiter, o maior do complexo, permanece uma obra-prima da engenharia. Enormes blocos de pedra empilhados com precisão continuam a intrigar os construtores modernos. É um lugar que inspira respeito e curiosidade. Durante um recente trabalho de restauração no piso do templo, um grupo de arqueólogos fez uma descoberta inesperada. Ao estabilizar uma seção rachada perto do santuário interno, um dos painéis de pedra cedeu, revelando uma estreita abertura por baixo. Ao removerem os escombros, depararam-se com a entrada de um corredor selado que não constava em nenhum mapa ou planta histórica de Baalbek. Dentro da passagem, o ar era frio e seco. As paredes eram feitas de blocos de calcário tão perfeitamente encaixados que não se viam linhas de argamassa. Cada superfície, sob a luz de lanternas, brilhava como se tivesse sido polida como vidro. A equipe chamou especialistas para documentar a descoberta. À medida que a notícia se espalhava, o local foi cercado por equipamentos e repórteres. Em poucos dias, equipes internacionais da Alemanha, França e Estados Unidos chegaram ansiosas para examinar o que chamavam de estrutura impossível. Drones sobrevoavam a área, enquanto arqueólogos fotografavam cada centímetro da passagem. Os primeiros relatos sugeriam que os métodos de construção usados nesse corredor eram diferentes de tudo o que se conhecia dos tempos romanos ou fenícios. Quanto mais a fundo exploravam, mais estranho tudo se tornava. Entalhes revestiam as paredes do corredor, mas nenhum correspondia ao latim, ao grego ou a qualquer escrita antiga previamente identificada na região. Algumas das marcas se repetiam em padrões geométricos, quase como se seguissem uma fórmula. A descoberta dividiu as equipes de pesquisa. Alguns acreditavam que as marcas eram decorativas. Outros argumentaram que poderiam pertencer a uma cultura anterior à história registrada. Então, os instrumentos detectaram algo ainda mais incomum: uma câmara oca diretamente abaixo do santuário, a cerca de 30 metros da superfície. O radar de penetração no solo mostrou que o espaço era simétrico e alinhado com as fundações do templo. Os engenheiros alertaram que a perfuração contínua poderia danificar a estrutura, mas os dados indicavam que a câmara havia sido selada intencionalmente. Logo depois, a Direção de Antiguidades do Líbano suspendeu todas as visitas públicas a Baalbek. Oficialmente, o fechamento se devia à segurança. Extraoficialmente, espalharam-se rumores de que algo nas leituras havia assustado a equipe de pesquisa. Moradores locais sussurravam que o solo sob o templo era amaldiçoado. O que começou como uma simples restauração transformou-se em uma investigação secreta, acompanhada por cientistas, governos e por aqueles que temiam o que poderia estar enterrado sob as pedras do Líbano. Enquanto as escavações prosseguiam em absoluto sigilo, uma nova questão começou a surgir: quem construiu Baalbek antes mesmo da chegada de Roma?
uma civilização deslocada. Cada teoria que surgia era mais inacreditável que a anterior. Baalbek, como sabemos pelas evidências arqueológicas, deve ter existido entre 6.000 e 8.000 anos, ou até mesmo 9.000 anos antes de Cristo. Alguns historiadores apontaram para os fenícios, alegando que o local outrora serviu como templo de Baal, o deus da tempestade, que, segundo a lenda, prendia os céus à terra. Textos antigos descreviam sua morada como uma fortaleza construída com pedras, que vibravam com o trovão. Era fácil descartar tais histórias, como mito, até que os cientistas perceberam que as gravuras ao redor da base de Baalbek haviam sido atingidas por raios repetidas vezes, como se todo o planalto tivesse sido carregado de energia. Outros recorreram a tradições ainda mais antigas. Nos primeiros escritos cananeus, Baal não estava sozinho. Ele estava acompanhado pelos vigilantes construtores divinos, que desceram das estrelas e ergueram alicerces inabaláveis. Lendas posteriores os transformaram em gigantes punidos por revelarem conhecimento proibido à humanidade. O debate se intensificou. Seriam essas histórias ecos de uma civilização antiga e avançada, lembrada como deuses pelos povos que vieram depois? Ou teriam o mito e a ciência simplesmente colidido por coincidência no mesmo local da Terra? Conforme as discussões prosseguiam, os pesquisadores voltaram ao trabalho determinados a separar crença de fato. Uma vez que o corredor foi assegurado, a equipe começou a trabalhar mais profundamente nas camadas inferiores do sítio arqueológico. O objetivo era entender até onde a fundação se estendia sob o Templo Romano. O que eles descobriram, no entanto, não se encaixava em nenhum registro da história de Baalbek. Enterrada entre os blocos de calcário, havia uma camada de solo compactado contendo fragmentos de madeira e carvão. Quando as amostras foram analisadas, os resultados surpreenderam os pesquisadores. As datações por radiocarbono revelaram que o período era milhares de anos mais antigo que o período romano. Isso significava que havia atividade humana em Baalbek muito antes da primeira coluna romana ser erguida. Inicialmente, a equipe suspeitou de contaminação ou erro, mas testes repetidos produziram os mesmos resultados. A descoberta forçou uma reavaliação da cronologia do sítio. Sugeriu que os romanos poderiam ter construído seu grandioso templo sobre uma estrutura ainda mais antiga. Discussões discretas começaram entre os especialistas. Alguns arqueólogos argumentaram que poderia ter sido um santuário fenício muito mais antigo. Outros acreditavam que era evidência de uma civilização ainda desconhecida pela história. Conforme a equipe limpava a seção mais baixa do templo, a diferença ficou clara. As pedras superiores eram inconfundivelmente romanas. Seus sulcos eram nítidos e uniformes, exibindo as marcas familiares de ferramentas de ferro. Mas as pedras abaixo delas pareciam completamente diferentes. Os cortes eram largos e lisos, com bordas que pareciam derretidas em vez de esculpidas. Sob ampliação, a superfície do calcário parecia fundida, como se tivesse sido moldada por calor ou pressão intensos em vez de martelo e cinzel. A textura era brilhante e quase vítrea em alguns pontos. Nenhum método antigo conhecido poderia ter produzido tal efeito. À medida que as escavações se aprofundavam, os arqueólogos começaram a notar símbolos gravados nos cantos de várias pedras de base. As marcas eram simples, mas intencionais, dispostas em padrões repetidos. Alguns pesquisadores sugeriram que eram guias de construção, enquanto outros viam lógica matemática em seu espaçamento. Nenhuma correspondia às formas latinas ou gregas. Quanto mais estudavam as pedras, mais claro se tornava que duas tecnologias completamente diferentes haviam tocado aquele local, uma romana e outra pertencente a algo muito mais antigo. Entre a equipe, um nome começou a circular discretamente. Chamavam os construtores desconhecidos de primeiros arquitetos. O título era informal, mas carregava peso. Reconhecia o que as evidências sugeriam, mas ninguém estava pronto para dizer em voz alta que a fundação de Baalbek poderia ter sido feita por uma civilização esquecida. Então, enquanto os trabalhadores removiam a terra na borda mais profunda da trincheira, uma espátula atingiu algo inesperado. Não era pedra. Era curva pálida e frágil.
O local ficou em silêncio quando pincéis substituíram as ferramentas. Em poucos minutos, a forma de um crânio humano emergiu da terra, enterrado em uma camada que deveria ser mais antiga do que qualquer presença humana. Os construtores que nunca partiram. Quando os restos mortais foram descobertos, ninguém sabia a quem pertenciam. Os ossos foram encontrados pressionados contra a parede da pedreira, retorcidos entre fragmentos de pedra. Alguns estavam com o rosto para baixo, outros semi-enterrados, sob os escombros. Não havia sinais de colocação ritual ou sepultamento organizado. O que quer que tivesse acontecido ali fora repentino e violento. À medida que mais partes do sítio arqueológico eram expostas, o quadro se tornava mais claro. Ferramentas estavam espalhadas ao lado dos corpos. Martelos de pedra cinzéis de cobre e réguas de medição quebradas. Logo ficou evidente que essas pessoas eram trabalhadores que foram pegos no meio do trabalho. Quando o desastre aconteceu, a equipe de escavação passou a se referir a eles como os trabalhadores da pedreira, que nunca conseguiram escapar. De acordo com os primeiros relatórios de laboratório, foram encontrados tênues resíduos metálicos nas mãos e pulsos de vários esqueletos. O resíduo não correspondia a cobre ou bronze, mas a uma liga de alta qualidade, raramente encontrada em artefatos antigos. Alguns pesquisadores especularam que ele poderia ter vindo de instrumentos avançados de corte ou modelagem. Embora nenhuma ferramenta desse tipo tenha sido recuperada, especialistas forenses estudaram os ossos e encontraram claros sinais de estresse repetitivo. As articulações dos ombros e a coluna lombar apresentavam desgaste compatível com levantamento e tração de cargas pesadas. Muitas costelas estavam deformadas devido ao esforço prolongado, e os restos mortais, tanto masculinos quanto femininos, exibiam o mesmo padrão de lesões por compressão. Quem quer que fossem essas pessoas, elas haviam realizado trabalhos árduos por longos períodos. No entanto, um esqueleto se destacava. Incrustado no crânio, havia um pequeno implante de ferro que se fundira perfeitamente ao osso circundante. A precisão da inserção surpreendeu os médicos legistas. Eles a descreveram como cirurgicamente exata, diferente de tudo o que se conhecia do período indicado pelo sítio arqueológico. Quando os resultados da datação por carbono chegaram à cronologia, mudou novamente. Os ossos eram milhares de anos mais antigos que a Era Romana, mais antigos até mesmo que as primeiras civilizações conhecidas do Levante. A descoberta sugeriu que os trabalhadores viveram e morreram muito antes do início dos registros históricos de assentamentos humanos na região. Os testes de DNA aprofundaram o mistério. Os marcadores genéticos não corresponderam a nenhuma população antiga conhecida do Líbano, da Mesopotâmia ou de culturas próximas. Segundo um relatório, o perfil genético deles parecia isolado, como se pertencessem a uma linhagem completamente extinta. A equipe de escavação ficou apreensiva ao reunir as evidências. A disposição dos corpos indicava um único evento catastrófico. As rochas acima deles apresentavam fraturas, e as camadas de solo sugeriam que um desabamento os havia selado instantaneamente. Parecia que o fim havia chegado sem aviso prévio. Alguns cientistas acreditavam que eles foram mortos por uma falha estrutural. Outros sussurravam sobre algo mais, um acidente, envolvendo forças que os construtores não conseguiam controlar. Fosse o que fosse, havia acabado com o trabalho deles num instante. Naquela noite, o acampamento ficou em silêncio. Todas as teorias levavam ao mesmo pensamento impossível. Algo havia acontecido dentro daquela pedreira. Algo poderoso o suficiente para matar instantaneamente e não deixar vestígios. E se as pedras estivessem lá quando aconteceu, talvez tivessem testemunhado. As pedras que se lembram. Ao amanhecer, os cientistas começaram a testar as pedras. Se tivesse havido uma explosão, um desabamento ou uma liberação de pressão, a rocha teria registrado assim, como uma câmera captura a luz. Amostras foram coletadas da pedreira e das seções mais profundas da fundação do templo. Não sabemos por que Baalbek foi escolhido como esse local específico. Talvez seja algum tipo de lugar com poderes especiais. Todos esperavam resultados normais. O que encontraram, porém, mudou tudo. Sob o microscópio, o calcário parecia estranho.
Sua superfície não apresentava lascas ou desgaste, como seria de se esperar de uma pedra antiga. Era lisa, vítrea e deformada em alguns pontos, como se tivesse sido exposta a um calor intenso, quente o suficiente para derreter sua camada externa. Algumas seções estavam fundidas em finas faixas onduladas, que nenhuma ferramenta ou cinzel poderia ter criado. Quando a geóloga responsável analisou as imagens, disse baixinho: "Estas pedras se lembram do que aconteceu aqui." A frase se espalhou pela equipe. Deixou de ser uma figura de linguagem. Tornou-se a teoria oficial. Os testes seguintes apenas aprofundaram o mistério. Quando as amostras foram colocadas sob observação, os instrumentos de metal ao redor delas começaram a reagir de forma estranha. As bússolas apontavam para longe do norte verdadeiro. Pequenos fragmentos de metal se prendiam fracamente à rocha, como se atraídos por eletricidade estática. A princípio, todos culparam equipamentos defeituosos, mas as leituras se repetiam constantemente. De alguma forma, o calcário estava carregado eletricamente. Não havia explicação plausível. Deveria ser inerte. Alguns engenheiros brincaram dizendo que a pedreira devia ter sido atingida por um raio. Outros pararam de rir ao perceberem que nenhum raio poderia ter criado padrões tão precisos ou durado tanto tempo. Quando os pesquisadores examinaram as faces cortadas dos megalitos sob luz controlada, outra pista surgiu. Cada bloco apresentava tênues linhas paralelas, gravadas em sua superfície. Os sulcos eram perfeitamente retos, todos angulados em direção ao centro do templo. Eram tão finos e consistentes que pareciam mais marcas deixadas por uma máquina do que por ferramentas humanas. Em vãos de 20 metros, a pedra manteve-se plana, com uma precisão de frações de milímetro. Os engenheiros ficaram estupefatos. Um técnico sussurrou que até mesmo as modernas máquinas de corte a laser teriam dificuldades para alcançar esse nível de precisão em uma escala tão grande. Para testar a densidade dos blocos, a equipe utilizou sensores acústicos. Quando ondas sonoras atravessaram a pedra, as leituras começaram a se comportar de maneiras inesperadas. O sinal ecoava profundo e rítmico, ressoando pela fundação como um zumbido baixo. Então algo notável aconteceu. Os outros blocos começaram a responder um após o outro, vibrando em harmonia, como se todo o sítio estivesse afinado em uma única nota. O ruído não era alto, mas era vivo. Um dos cientistas o descreveu mais tarde como o som das pedras, se lembrando da função para a qual foram construídas. Ao término dos testes, uma nova teoria havia se consolidado. Os danos causados pelo calor, o magnetismo, a geometria perfeita, a ressonância. Tudo apontava para uma única possibilidade. As pedras não eram apenas material de construção. Eram componentes de um sistema projetado para canalizar ou conter a energia que outrora percorria o local. Se isso fosse verdade, a fonte dessa energia deveria estar em algum lugar abaixo da superfície. As varreduras revelaram uma cavidade selada, diretamente sob o piso do templo, um vazio grande o suficiente para abrigar uma estrutura inteira. Os sensores mais profundos indicavam a presença de metal enterrado na rocha, mas os sinais eram fracos e incompletos. A única maneira de ter certeza era abri-la. E assim, sob o olhar atento de todos os principais pesquisadores presentes no local, a equipe se preparou para romper o selo de uma câmara que não via a luz do dia há milhares de anos. As câmaras abaixo, a descoberta de que as pedras poderiam ter feito parte de um sistema maior deixou a equipe com uma pergunta para onde esse sistema levava. Escaneamentos do solo já haviam revelado uma câmara selada sob o templo, mas ninguém conseguia explicar sua função. Após vários dias de escavação, um poço estreito surgiu próximo à base da fundação. Quando uma pequena câmera de inspeção foi baixada pela abertura, as primeiras imagens chegaram em fragmentos granulados. Então, a imagem ficou nítida, e a sala ficou em silêncio. Sob as ruínas romanas, jazia uma vasta câmara escavada diretamente na rocha. As paredes eram perfeitamente lisas e simétricas, refletindo a luz da câmera como vidro. Todas as superfícies estavam revestidas por uma fina camada de esmalte mineral, que cintilava levemente, quase metálica. Apesar da idade, a câmara parecia intocada. Sem rachaduras, sem erosão, sem sinais de deterioração.
Era como se os construtores soubessem como fazer a pedra resistir ao próprio tempo. Quando a equipe finalmente entrou, a temperatura caiu drasticamente. O ar estava denso e metálico, e seus instrumentos imediatamente começaram a apresentar falhas. As bússolas giravam. Os sensores piscavam ligando e desligando. A princípio, as falhas foram descartadas como interferência da rocha circundante, até que um engenheiro percebeu que cada interrupção ocorria em um ritmo repetitivo, exatamente a cada poucos segundos. Enquanto a equipe examinava a câmara, suas lanternas revelaram algo estranho. Ao longo das paredes, fileiras de acessórios metálicos estavam embutidos profundamente na pedra. Estavam perfeitamente espaçados e dispostos em linhas retas que se encontravam no centro da sala. A princípio, os engenheiros pensaram que fossem suportes decorativos, mas o padrão era muito deliberado, muito preciso. Todo o espaço parecia parte de uma única máquina. Um técnico decidiu testar. Ele encostou um scanner portátil em uma das estruturas metálicas. O aparelho emitiu um bip e começou a registrar um sinal magnético fraco. Quando ele passou para a próxima estrutura, o mesmo pulso apareceu. Só que desta vez, com um pequeno atraso. A equipe realizou mais testes, movendo-se ao longo da parede, até que todos os instrumentos começassem a captar leituras idênticas. Os sinais se repetiam em ritmo, como se toda a câmara pulsasse como um coração. Quando os dados foram carregados nos monitores acima, os resultados surpreenderam a todos. As leituras não eram dispersas nem aleatórias. Formavam um padrão espiral perfeito, que se espalhava a partir de um único ponto diretamente abaixo do Templo de Júpiter. Ninguém falou por vários segundos. Então, um dos engenheiros sussurrou: "Está ativo." Seja lá o que for, ainda está funcionando. O ar na sala parecia mais pesado. Alguns membros da equipe recuaram com medo de tocar nas paredes novamente. Outros se inclinaram para frente, observando os monitores incrédulos. Eles tinham vindo estudar uma ruína antiga. Mas o que acabavam de encontrar parecia o núcleo de algo vivo. Um dos físicos sugeriu uma teoria ousada. A estrutura estava gerando e armazenando energia. Os suportes funcionavam como bobinas em uma enorme rede eletromagnética. Ela foi projetada para absorver e redirecionar a tensão da crosta terrestre, criando um campo estável que protegia a região da atividade sísmica. Isso poderia explicar por que Baalbek, apesar de estar localizada em uma zona sísmica, permaneceu de pé por milhares de anos, sem desabar. O templo não foi construído apenas sobre solo firme. Ele foi construído sobre um sistema de estabilização que tornou o próprio solo mais resistente. Testes adicionais confirmaram o padrão. Sempre que o campo magnético da Terra flutuava, mesmo que ligeiramente, a câmara reagia. O campo interno pulsava de volta como se respondesse ao planeta. A compreensão atingiu a equipe imediatamente. A estrutura não era apenas antiga. Ainda funcionava, mantendo um escudo invisível que havia sustentado Baalbek, enquanto civilizações inteiras surgiam e desapareciam ao seu redor. Então as leituras mudaram. Os pulsos começaram a disparar irregularmente, aumentando de intensidade e depois diminuindo. O equipamento oscilou e parou de funcionar. Por alguns segundos, o ar ficou pesado, vibrando como se algo nas profundezas tivesse se agitado. O cientista-chefe olhou fixamente para os monitores, percebendo o que havia acontecido. A câmara sob Baalbek não estava apenas protegendo as ruínas, estava retendo algo. E o que quer que tivesse mantido o vale estável por milhares de anos, estava começando a falhar. Interrupção. Por alguns segundos após a vibração cessar, ninguém se moveu. O ar dentro da câmara ficou imóvel denso o suficiente para ser sentido. Todos os instrumentos silenciaram, e o único som era o eco constante de suas próprias respirações. Então, de algum lugar nas profundezas, um estrondo baixo reverberou pelo chão. Poeira caiu do teto. O piso de pedra tremeu. Não violentamente, mas o suficiente para que todos o sentissem. Um aviso de que o que quer que tivessem tocado não estava acabado. O tremor se espalhou para além das paredes. Na superfície do acampamento base, as câmeras tremiam em seus tripés e equipamentos soltos deslizavam sobre as mesas. Um técnico correu para fora
e viu ondulações se movendo pelo solo, como se a própria terra tivesse exalado. Durou menos de 10 segundos, mas quando terminou, todos os olhares se voltaram para o templo. Baalbek existia há milhares de anos, mas naquele instante pareceu ganhar vida. Dentro da câmara, o medo quebrou o silêncio. A equipe começou a discutir em voz baixa, cada um tentando explicar o que havia acontecido. Um dos geólogos insistiu que se tratava de um tremor secundário natural, causado pela perfuração. Um físico discordou, apontando para as leituras. A energia não foi aleatória. Ela seguiu um padrão, um pulso que respondeu ao próprio campo magnético do planeta. Nós não apenas o desencadeamos, disse ele. Nós o interrompemos. Outra pesquisadora, ainda tremendo, sussurrou uma teoria diferente. Ela acreditava que os antigos construtores haviam criado o sistema para conter algo nas profundezas do vale, uma pressão lenta e constante, vinda do núcleo da Terra. Não estava protegendo as ruínas, disse ela baixinho. Estava nos protegendo. As palavras ficaram pairando no ar. Ninguém queria acreditar, mas as evidências estavam lá. A tecnologia necessária para estabilizar uma região inteira e construir uma estrutura de pedra capaz de resistir tanto à erosão quanto a terremotos. Estava muito além de qualquer coisa conhecida na antiguidade. Essa constatação perturbou a todos. Se essa civilização esquecida conseguiu projetar um mecanismo que durou milhares de anos, o que mais eles teriam compreendido que a ciência moderna desconhecia? O arqueólogo-chefe estava no centro da câmara encarando os instrumentos inertes. Talvez tenhamos quebrado algo que nunca deveria ter parado, disse ele. Sua voz ecoou fracamente, engolida pela escuridão. Eles guardaram seus equipamentos em silêncio. Alguns tinham medo de partir, outros de ficar. O ar parecia carregado, novamente inquieto, como se a própria terra estivesse à espera. Quando emergiram do poço, o vale parecia estranhamente silencioso. Sem vento, sem pássaros. Apenas o peso do que acabara de acontecer. Naquela noite, enquanto a equipe revisava os dados, ninguém falou em reabrir o sítio. As leituras finais mostravam um fato que não podiam ignorar. O campo estabilizador sob Baalbek havia desmoronado. A estrutura que mantivera as montanhas do Líbano, firmes por milênios, não estava mais funcionando. E uma pergunta atormentava a mente de todos na sala. Quando o próximo terremoto chegar, o que manterá o Vale unido? O que você acha que realmente se esconde sob Baalbek? Tecnologia ancestral, poder divino, ou algo muito mais antigo que a própria civilização? Compartilhe suas ideias nos comentários.